Versão brasileira. Desperta tu que dormes. Olá, dorminhocos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Portanto, despertai, despertai. Você não tem noção do terror do inferno, do quanto terrível eu sou. Eu irei tentá-los. Eu sou paciente. Eu sei esperar. Eu não tenho pressa. Tenho toda a paciência do mundo para arrastá-los pouco a pouco ao inferno. Se duvidam que eu existo, melhor ainda. Assim, trabalho em silêncio. Mas para aqueles que sabem quem sou, fiquem atentos. Cuidado para não serem pegos de surpresa. Come forth, my child. I am your savior. I am your God. Enquanto vocês dormem, eu ajo sem descanso, tragando almas para o meu reino. Enquanto muitos acham que tudo é teoria da conspiração, eu trabalho para que essa opinião se intensifique cada vez mais, para que eu atue nas sombras sem empecilhos. Nesse vídeo falarei abertamente como faço para deturpar a verdade, como uso meus servos do supremo poder para calar quem denuncia o mal, como estes que lutam pela verdade são taxados de teóricos da conspiração, como são calados, censurados, sem amplo direito de defesa, como calo muitos sem aviso prévio, como excluo suas contas, suas redes sociais, como imponho regras para que eles pensem duas vezes no que vão falar, como causo uma fortaleza de intimidação. Eu não tenho problema nenhum em falar tais coisas, até porque nada impedirá que meu anticristo se levante. Tudo já está traçado como cartas de baralho. O que resta é taxar os verdadeiros de loucos e influenciar as massas que tudo é conspiração. Ou você finge não ver as leis serem infringidas por aqueles que acham estar acima da lei? Será que você não consegue confessar que as linhas da Constituição foram rompidas? Vocês acham que um golpe muito mais severo não está por vir? Façam-me um favor de poupar-me dessa inchada ignorância. Quem finge não ver são os parlamentares comprados, os quais diariamente traem todos vocês. Eu, pessoalmente, faço questão de pagá-los, um a um, para que o Supremo seja ainda mais supremo. Se vocês são taxados de teóricos da conspiração e têm suas falas amordaçadas, é porque o Congresso consente. Tudo é uma trama, um teatro de quem finge ser mais herói do que o outro, enquanto o autoritarismo do Supremo cresce e ganha mais força. E quem está por trás de tudo isso? Acertou, eu mesmo, o terrível inimigo dono de todos os corrompidos dessa nação. Ai, a beleza do engano. Eu sou o mestre dele, e de tudo o que faço, a minha obra-prima é simples: fazer com que as pessoas não acreditem no que veem, no que ouvem, no que sentem. Desmonto a realidade e, no lugar dela, construo narrativas de fumaça. É por isso que, quando alguém ousa falar a verdade, dou minha risada silenciosa e sussurro aos ouvidos do mundo: não deem ouvidos, é tudo conspiração. Funciona. Funciona porque a verdade incomoda, dói, liberta. E liberdade? Eu detesto. Porque quando as pessoas enxergam a verdade, elas quebram as correntes que eu cuidadosamente coloquei em seus pulsos. Portanto, para manter meu domínio, eu e os meus servos tratamos de ridicularizar os que defendem a verdade. Chamamos-lhes de teóricos da conspiração. Parece inofensivo, mas não é. É um rótulo carregado de desprezo. Um veneno suave que afasta os corajosos da verdade e os torna motivo de chacota. Veja como é simples. Se alguém denuncia nossos atos, se expõe os mecanismos que implantamos para corromper as mentes e as instituições, minha resposta é imediata: esse aí acredita em conspiração. Vocês riem, vocês viram o rosto, e assim eu avanço. Porque enquanto vocês zombam dos que alertam, os meus servos, políticos, ministros, homens de poder, continuam marchando,
gradativamente para impor minha agenda. No Brasil, onde minha influência é cada vez mais visível, eu uso as peças do tabuleiro com precisão. Políticos do executivo, ministros do judiciário e outros títeres bem posicionados se tornam meus instrumentos. Não há necessidade de alarde. Eles apenas assinam decretos, aprovam medidas, criam mecanismos para que as minhas leis prevaleçam. Não há debate, não há devido processo legal. O que importa é que o sistema funcione como uma máquina bem lubrificada a meu favor. Sabe o que faço com aqueles que se levantam contra isso? Simples. Sufoco-os. Não preciso sujar as mãos. Uso a Polícia Federal, braços que agem sob ordens veladas, intimidações mascaradas de cumprimento da lei. Quer denunciar a verdade? Cuidado, porque eu vou te observar. Vou expor você, invadir seus passos, fazer com que o medo tome conta da sua mente. Esse é meu método. Não apenas calar, mas sufocar, intimidar. E então os outros que assistem, aqueles que também enxergam, mas ainda têm dúvidas, preferem o silêncio. O medo os mantém cativos, e o silêncio os mantém úteis para mim. Ele é a minha astúcia. Uso o rótulo de conspiração para tudo. Quando alguém defende princípios éticos e valores morais, pilares que me enfraquecem, lanço minhas marionetes midiáticas para chamar-lhes de retrógrados, extremistas, perigosos para a democracia. É um espetáculo, não é? A mentira está de pé, aplaudida, enquanto a verdade é ridicularizada. Minha agenda é clara. Destruir tudo o que reflete luz e ordem. As famílias são o alvo. A moralidade é destruída lentamente, enquanto os que ousam falar sobre ética são taxados de loucos, religiosos fanáticos ou antiquados. As novas leis surgem como serpentes, sorrateiras, envenenando a sociedade com discursos de progresso e direitos. Mas o progresso sou eu. O direito que prevalece é o meu. Direitos para corromper, leis para escravizar. E tudo isso é vendido como libertação. E vocês? Vocês continuam acreditando que tudo é teoria da conspiração. Quando alguém denuncia como as instituições estão tomadas, como as leis são forjadas, como a polícia é instrumentalizada para reprimir os que pensam diferente, o meu coro se levanta. Loucura, paranoia, conspiração. E vocês aplaudem. Os que defendem a verdade são os novos inimigos do sistema. São perseguidos. Têm suas reputações destruídas, suas liberdades ameaçadas, suas vozes silenciadas. Gradualmente, vou matando a coragem dos homens. Pouco a pouco, a sociedade que poderia resistir a mim se torna passiva. E a melhor escravidão é essa, a voluntária. Não preciso de correntes visíveis. Basta que o medo mantenha todos parados. O poder que construí através dos políticos, dos ministros e de todas as minhas marionetes é apenas um reflexo do que sou. A própria imposição do mal. As pessoas aceitam cada vez mais minha agenda porque têm medo de perder a segurança, o emprego, a reputação. Se você levanta a voz, a polícia bate à sua porta. A censura se veste de lei. A tirania se disfarça de proteção contra o ódio. Mas eu sei, e você também sabe, a verdade incomoda. Ela ameaça derrubar o meu império. Tudo é conspiração? Que assim pensem. Quanto mais vocês acreditarem nisso, mais livres eu serei para agir. Enquanto vocês dormem, eu corro rápido. Subo nos palcos, passo nas câmeras, aprovo as leis. Enquanto vocês riem daqueles que gritam a verdade, meus servos avançam sem resistência. E aos poucos, eu imponho meu reino. Quando vocês finalmente notarem o que fiz, será tarde demais. O silêncio terá virado regra. O medo terá consumido os bravos. E a verdade, essa maldita verdade, terá sido enterrada sob os gritos de teoria da conspiração. Então continuem rindo. Continuem dizendo que é paranoia, que não há nada de errado. Porque enquanto isso, eu sigo com a minha obra, mais ousado do que nunca. O ano da mordaça, 2025. 2025. Um ano que promete ser o auge de minha obra no Brasil.
Um ano em que a perseguição àqueles que ousam lutar contra as minhas obras malignas será intensa. Será o ano do amordaçamento total. Os que ainda tentarem falar contra o caos instaurado serão sufocados, silenciados, desacreditados. Este é o meu prazer. Calar a verdade e impor a mentira como regra. Será também um ano de dificuldades financeiras, de escassez e de humilhação para o povo brasileiro. Por quê? Porque eu, Satanás, coloquei no comando um homem incapaz de governar. Um presidente que não tem visão, competência ou coragem para liderar uma nação. Um gastão consumido pelo seu próprio egocentrismo. Um fantoche perfeito para os meus propósitos. Ele gasta descontroladamente, sem pensar nas consequências, destruindo qualquer esperança de progresso para o país. E quando o seu fim drástico chegar, e chegará porque todos os que me servem acabam consumidos pela minha própria destruição, o Brasil estará ainda mais afundado no caos que eu mesmo preparei. Esse presidente e sua administração continuarão a cada passo, levando o Brasil para o fundo do poço. Mas não será apenas ele. Meu plano é muito maior. É claro, não desejo que os verdadeiros críticos opinem sobre isso. Eles não podem abrir os olhos das massas. Por isso minha estratégia é simples: perseguição e intimidação. Usarei a força da lei para impor mordaças severas. Qualquer um que tente resistir ao meu governo corrupto será esmagado. E o que mais desejo? Que o povo brasileiro continue humilhado, sem esperança. Quero vê-los endividados, trabalhando como escravos, sobrecarregados de obrigações, mas sem retorno algum. Quanto mais eles se esforçam, mais os meus servos, os donos do poder, os exploram. Eis o meu deleite: um povo exausto, submisso e impotente. No coração dessa miséria está meu outro servo fiel, o ministro da Economia. Ele sabe o que fazer para manter o povo subjugado. Impostos, impostos e mais impostos. Impostos que sangram o povo, que roubam até o último centavo de suas já frágeis economias. A cada nova taxação, ele afunda mais a população na pobreza, eliminando qualquer possibilidade de reação. Afinal, quem consegue lutar quando está preocupado apenas em sobreviver? A Bíblia, aquele livro que tanto desprezo, fala sobre isso. Diz em Provérbios 29:4: o rei que cobra impostos injustos destrói a sua terra. Ah, mas que alegria é ver esse versículo ganhar vida no Brasil. Quanto mais o governo oprime com suas cobranças abusivas, mais a nação afunda na desgraça. Isso não é teoria da conspiração. São fatos que eu mesmo promovo. O que me diverte ainda mais é ver como o povo brasileiro reage. Ou melhor, como não reage. Vocês estão sofrendo, atolados em dívidas, humilhados por um governo corrupto, mas continuam sem saber lutar. Vocês reclamam, choram, mas não usam as armas certas. Não se levantam com sabedoria, com coragem ou com verdade. Em vez disso, aceitam passivamente o que eu imponho. Ah, como eu ironizo vocês. Vocês estão sofrendo, mas isso não é culpa minha, não é? É porque vocês não sabem reagir. É porque preferem confiar em líderes humanos corruptos, em vez de se apoiarem na verdade divina. Continuem assim, brasileiros. Continuem ignorando o que está diante de vocês. Enquanto isso, eu seguirei comandando do alto do meu trono, rindo da miséria que vocês mesmos ajudam a perpetuar. 2025 será um ano de grande triunfo para mim. E vocês, incapazes de lutar com as armas corretas, seguirão como estão, humilhados, escravizados e cegos, até o dia que o velho morrer. Mas cuidado, existe um ditador que está sendo bem alimentado com a omissão do Congresso e com a lerdeza do povo brasileiro em deixar o barco flutuar sobre o mar da sua própria covardia. Se é que você me entende. Recapitulando, não existe teoria da conspiração. O que existe é uma estratégia para calar os mensageiros da verdade, os quais se opõem a tudo que eu, o diabo, propaga através dos meus servos da maldade. Só mostrarei alguns exemplos de coisas que costumo taxar de teoria da conspiração,
a qual fala verdades que não desejo que muitos saibam. Vejam. Está vindo um vírus na Terra que ele vai ser capaz de matar milhões, se não de bilhões de seres humanos na face da Terra. O Covid só foi um teste dele. Ele é tão mortal, é tão destrutivo que vai vir. Você pensa, a gente perdeu no Brasil 50 milhões de pessoas em menos de um ano. O senhor pensa que nos Estados Unidos, o que vai acontecer nos Estados Unidos de morte? E para atingir os Estados Unidos esse vírus. Então assim, algo tão letal, tão mortal, e na hora certa vai ser liberado. E só tem uma maneira de se proteger. No livro de Apocalipse, ele fala dos santos, coloca o selo na testa deles para que eles não sejam tocados pelas pragas. Nós teremos um selo e uma redoma, uma proteção da glória, e não vai nos atingir esse vírus. Aí vai matar muita gente. Muitos vão morrer porque não tem essa proteção. Assim, bendito é aqueles que ouvem verdadeiros profetas e apóstolos. Estou falando que o Senhor vai estremecer a gente. Em 2025 também o Senhor falou para mim já. O abalo econômico mundial começa em 2025. Dali em diante começa o restart, vai começar. Um grande conflito mundial está chegando. Nós já estamos vivendo esse tempo. Nós não temos tempo de ficar na vaidade, temos tempo de correr e fazer o que tem que ser feito. Levantar escolas, orfanatos, salvação de almas, evangelismo, missões, salvar esse povo. Proclamação. Só no Brasil, que né, é que não pode, velho. O Brasil é terra da democracia. É, velho. Se mal morria, cara. Lampião era vaidoso. Ele lia tudo o que escreviam a respeito dele. Tudo, Imagina absolutamente ele tudo. hoje com os haters. Teve um Ia matar sujeito gente pra cacete. que escreveu um livro criticando ele. E quando o cara tava num transporte de caminhão, ele tava indo de uma cidade para outra, ele parou o caminhão, fez o escritor descer, levou pro meio do matagal, fez ele sentar, leu o livro inteiro e comer as páginas que ele não queria. E aí você imagina, o cordelista, Caralho, então. o cordelista vai Vai fazer uma escrever, mulher. não, pô, Lampião era um Lampião, cuzão, não vai Não. nunca. Caralho, olha o que eu tô Lampião pensando. é um genocida, Não vai nunca. Pô, se Não é você louco, Lampião velho. andasse... Lampião é ladrão, não pode. Então, você... Parece que de 2020 para cá o rolo profético se desenrolou diante dos nossos olhos e os nossos dias são dias da profecia. Na verdade, pessoal. Bom, vamos dar uma olhada em algumas coisas aqui com vocês e sempre eu venho com respostas. Hoje eu apresento algumas questões, alguns posicionamentos, mas deixo as perguntas para vocês, né? Vocês sentem que de fato estamos vivendo dias proféticos? São dias de cumprimento de profecias ou de preparação do cenário profético? Eu estou inclusive lançando um vídeo lá no Aba, se chama A Falsa Paz. Como o mundo está em busca desse líder que traga a paz, e chefes de grandes organizações internacionais ou mundiais também estão falando da necessidade de um líder que promova a paz ou de uma organização que centralize o poder para soluções mundiais.